Gente, eu peço que vocês se sentem, quem estiver em pé, alinhe a coluna, põe a postura, feche seus olhos e foque a sua atenção na respiração. E quando eu falar para vocês respirarem, quando vocês inspirarem, puxar o ar pelo nariz, vocês vão contando até 4, mentalmente. Segura a respiração até 4, vai contando e solta em 6. Então, vamos lá, puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta em 6. Puxa o ar pelo nariz novamente. Segura. E solta. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Segura. E solta. Eu peço para vocês se imaginarem num jardim. Um jardim lindo, um jardim maravilhoso. E você vai caminhando nesse jardim, vendo as flores, umas mais lindas que as outras, uma grama verde, céu bonito. E lá na frente vocês avistam uma flor que se destaca, uma flor linda. E vocês vão caminhando em direção a ela. Vai se aproximando, pode caminhando lentamente. Eu quero dizer para vocês que essa é a flor da sua vida. Nessa flor tem todas as informações da sua vida, de tudo que você viveu, de todas as suas experiências. Admire a beleza dela, sente-se em frente dessa flor, feche seus olhos e volte sua atenção para a respiração. Puxa o ar pelo nariz, em 4, segura e solta a respiração. Puxa o ar pelo nariz, segura e solta. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, segura e solta. Eu peço que você imagine na sua frente formando uma bola de energia. E essa bola de energia ela vai expandindo, como se fosse uma bola de sabão, e ela vai te envolver. Quando ela envolver o seu corpo, ela para de expandir. E ela começa a flutuar com você dentro. Fica tranquilo que é seguro. Essa é a sua nave pessoal, a Merkaba de luz. E ela vai subindo. Ela vai subindo, vai flutuando, e você vai se afastando desse jardim. Vai subindo, subindo. Você vai vendo toda a cidade. Vai subindo, vai chegando na nossa atmosfera, e vai saindo do nosso planeta. Conforme ela vai saindo do nosso planeta, ela vai aumentando a velocidade. Ela vai aumentando a velocidade, e você vai passando pelos planetas, pelas estrelas, e vai subindo, e ela vai saindo da nossa galáxia, passando pelas galáxias, e vai saindo, vai subindo, vai passando pelo universo,
ela sai do nosso universo, vai passando por vários universos, e ela vai saindo, vai subindo, vai subindo, e ela vai passar por uma camada gelatinosa, uma camada rosa, uma camada azul, uma camada vermelha, e ela vai subindo na velocidade da luz, até chegar num lugar totalmente branco. E ela para, não tem mais pra onde ir. E lá na frente vocês avistam uma bola de energia branco-perolada, uma energia linda. E vocês descem da nave de vocês, a segunda, e vão caminhando até essa bola de energia. Conforme vocês vão se aproximando dessa bola de energia, vocês vão sentindo uma paz, uma leveza. Vocês podem tocar nessa bola de energia. Eu quero dizer para você que essa daí é a fonte criadora de tudo que é, de tudo que existe. E aqui a gente só tem a agradecer essa fonte por ter nos criado, por ter criado toda a abundância, toda a prosperidade. E aqui pedimos também para que ela nos dê sabedoria no dia de hoje. Que toda mensagem que eu passar aqui para vocês sejam insights que vocês precisam escutar, que transforme realmente a vida de vocês, que vire a chave que precisa virar para que vocês comecem a entender toda prosperidade, muita abundância na vida de vocês. Fiquem um pouco aqui sentindo energia nesse momento, focado a atenção na sua respiração. Puxa o ar pelo nariz. Aos poucos vocês podem ir retornando para a nave de vocês, método de luz. Sente-se na nave. E agora ela vai retornando. Ela vai passando pelas camadas de cores, passando pela camada amarela, vermelha, azul, pela camada rosa, gelatinosa. Ela vai descendo na velocidade da luz, vai passando pelos universos, ela entra no nosso universo, passa pelas galáxias, e vai descendo, vai voltando, vai passando pelos planetas, passando pelas estrelas, vai descendo. Vai chegando na nossa atmosfera, vai descendo. Vai chegar aqui nesse momento. Peço que vocês respirem mais uma vez, puxando ar pelo nariz, puxando ar pelo outro. Mais uma vez, puxando ar pelo nariz. E podem abrir os olhos devagar. E aí, gente, o que sentiram? Foi boa a meditação? Muito bom, né? E eu quero iniciar com uma reflexão. Vamos imaginar que saem dois corretores para fazer uma ação, um vende e o outro não. O que vocês acham? É azar ou é sorte de quem vendeu? Como que é? O que vocês acham que é isso? Então, segura essa reflexão que no final a gente vai falar sobre ela. E antes de
tudo, eu quero que vocês entendam como que toda a informação que eu vou passar aqui para vocês veio até mim. Tudo nasceu com o despertar da consciência. No momento da minha vida, eu fui presidente da Câmara de Vereadores do município do estado de São Paulo. E ali, nesse momento, eu era bem sucedido, bem casado, tinha uma vida que todo mundo sonhava em ter, tinha poder. Só que chegou no momento da minha vida, eu me deparei sem nada disso. Eu tinha perdido meu cargo público, eu tinha perdido o meu cargo de concurso que eu era concursado também, era empresário, tinha empresas, perdi minhas empresas, perdi tudo. Eu me vi sendo sustentado pelos meus pais, morando junto com a minha irmã. Meu pai me dava R$300 por mês, ele me dava comida, casa para morar e me dava R$300 por mês. E eu cheguei num momento de insatisfação da minha vida. E ali eu comecei a chorar demais. E chorar, e meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para mim merecer isso? Aí Deus falou, suas escolhas. Eu escutei uma voz vindo na minha mente falar, as suas escolhas te trouxeram até aqui. Tudo que você quis, você tem. O peça e receberás, ele é muito real. Você era um cara que não queria trabalhar para os outros. Hoje você não trabalha para ninguém. E tem dinheiro. Então você está reclamando do quê? Então dali começou a vir uma paz na minha vida. Começou a vir uma aceitação. Eu comecei a entender que eu tinha onde morar. Eu tinha o que comer. Eu tinha um pai e uma mãe que me sustentavam. Eu fazia faculdade. Dali eu comecei a agradecer toda a vida que eu tinha. E parei de reclamar. Quando eu fiz isso, eu comecei a entender que eu poderia mudar a minha vida. Se as minhas escolhas me levaram até ali, eu poderia fazer diferente e sair dali de onde eu estava. E foi onde eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida. Eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento. Comecei a descobrir todas as vezes que a minha vida deu certo, o que eu precisei fazer. Todas as vezes que a minha vida deu errado, o que eu fiz. E quando eu comecei a trabalhar esse conhecimento, eu entendi que sempre que minha vida estava organizada, que eu tinha um propósito na minha vida, um objetivo, as coisas davam certo. Comecei a entender que quando minha energia estava boa, as coisas davam certo. Que quando eu fazia coisas erradas, que quando eu não tinha princípio, não tinha valores, as coisas não davam certo. Foi onde eu comecei a montar uma agenda, fazer uma gestão do meu tempo. Eu era um cara que dormia até meio-dia, ia à noite para a faculdade, ficava festando até de madrugada, acordava no outro dia meio-dia, então eu não tinha uma vida, né? Eu vivia aquilo, então não tinha nada a agregar para o mundo. Então eu comecei a organizar meu tempo. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho um dia tão cheio, tão longo, o que eu posso fazer? Não faço nada. Falei, começar a acordar mais cedo. Mas vou acordar mais cedo para quê? Falaram que meditar é bom. Eu coloquei lá na minha agenda, vou meditar. Aí falaram para mim que ler era bom. Falei, vou começar a ler um livro também. Aí vou começar a ter horário para organizar minha casa. Lavar minha roupa. Ali eu comecei a colocar afazeres no meu dia. Em exatos 3 meses a minha vida mudou. Eu me tornei um cara mais inteligente. Ali eu emagreci, eu pesava mais de 100 quilos, eu fui para 75 quilos em 3 meses, porque eu mudei minha alimentação, mudei meus hábitos, mudei minha rotina. A minha vida começou a mudar em todas as áreas. E eu estava desempregado, falei, meu Deus, agora eu preciso de dinheiro. Estou aqui parado, eu estou com o meu dia cheio, mas mais importante que o dinheiro eu não tenho. E aí, em uma semana que eu conversei com Deus, uma empresa que eu tinha trabalhado, me ligaram. Falou assim, ô Roberto, você está parado, você quer vir trabalhar com a gente novamente? Aí a voz na cabeça veio, pede para dobrar o salário. Aquele salário que você tinha, você não vai mais. Eu falei, eu quero mais um tanto de salário. Eles aceitaram e dali para frente minha vida só começou a prosperar. E hoje quem que eu sou? Eu sou Roberto Fernandes Moya Júnior, sou escritor, hoje eu tenho mais de 7 livros escritos. Sou mentor de resultados, sou formado em Direito, Coaching, sou mediador de conflitos, sou empresário. Então minha vida mudou totalmente em todas as áreas.
E aqui eu vou falar hoje para vocês todo o conhecimento que eu precisei para começar a prosperar em todas as áreas da minha vida. O primeiro questionamento que veio, que eu comecei a fazer foi: quem é Deus? Porque aquela voz que veio da minha cabeça, eu falei: será que é a minha voz da minha mente? Ou é Deus? Quem que estava falando comigo naquele momento? Aí eu comecei a me questionar: quem é Deus? E comecei a buscar nas religiões, em culturas, em todo lugar que eu busquei falava: Deus é tudo. Tudo é Deus. Aí eu veio outro questionamento: se Deus é tudo, o que é tudo? Aí eu fui para a ciência. E Albert Einstein dizia: tudo é energia e energia é tudo que há. Eu vi essa frase dele: sintonize a frequência que você deseja e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. E eu comecei a ver que tudo é energia, tudo é Deus. Aí eu falei: mas e a matéria? O que é a matéria? Aí Albert Einstein também falava que matéria é energia condensada. Como dizia Einstein, matéria é energia e energia são faces da mesma coisa. E aí eu fui mais a fundo. Eu comecei a entender que se a gente pegar um microscópio e colocar no nosso corpo ou qualquer outra coisa, a gente vai chegar nas células. Chegou nas células, a gente vai chegar nos átomos. Se a gente der mais um zoom lá no microscópio, a gente vai chegar em prótons, elétrons e nêutrons. E até 2012, achava-se que tudo era feito de átomos e o átomo era matéria. Em 2012, Peter Higgs, ele descobriu uma energia que tem no núcleo do átomo, o bóson de Higgs. E essa energia, ela permeia tudo. Então a gente consegue provar que Deus existe, que Deus está em tudo. Aí veio um outro questionamento: se tudo é energia, tudo é Deus, o que me diferencia de uma pessoa bem-sucedida? Por que uns têm muito e outros não? E aí eu fui entrar na autoimagem. E quem que eu era lá atrás, quando eu estava licença sustentável com meus pais? Eu era um cara que tinha dificuldade de conversar com quem eu achava que estava acima de mim. Eu era aquela pessoa que tinha medo de falar em público, de me expressar. Eu me enxergava como sendo uma pessoa feia, uma pessoa gorda. Então eu não conseguia fazer nada que me elevasse, por causa da minha visão que eu tinha sobre mim. E como que eu cheguei em quem eu sou hoje? Quando eu mudei o meu olhar sobre eu mesmo. Então, é o que eu falo para vocês: mude o olhar que vocês têm sobre vocês. Se vocês acham que vocês não conseguem vender, vocês não vão vender. Se vocês acham que vocês não são capazes, vocês não vão conseguir. Às vezes a gente quer emagrecer, mas a gente fala: segunda-feira eu vou ir para academia. Não vai, porque vocês não acreditam em vocês. Vocês fazem todos os planos, às vezes até esforça demais, emagrece, mas vocês vão engordar de novo. Não vai. Você tem que mudar primeiro a sua mente, a forma que você se enxerga. Se vocês não fizerem isso, gente, infelizmente não vai dar certo. Mude essa energia. E é uma pergunta que eu fiz para o meu filho esses dias, né? Filho, você se acha? E eu vou fazer para vocês se acham? Meu filho falou: Deus me livre, pai, eu me achar. Coisa feia, me achar mais que os outros. E eu vou falar para vocês que vocês têm que se achar sim. Vocês são filhos de Deus. Vocês têm uma história, cada um de vocês tem uma vida. Então se acha sim. Vocês são merecedores de tudo que há de melhor. Vocês são incríveis. Para chegar até aqui onde vocês chegaram, gente, o que cada um de vocês já não passou? Então vocês podem se achar sim. Vocês devem se achar. E aí eu tive que começar a entender como que tudo isso funcionava. Eu tive que começar a entender a mente. Eu descobri que os nossos pensamentos, eles são divididos em pensamentos positivos e negativos. Só que eu descobri que existe um observador. Quem que é o observador? É o que observa os pensamentos. Vocês são os observadores. E existe a consciência, que é os 5%
da nossa mente, e o resto está no subconsciente, que é os 95%. E o que isso faz? Para vocês entenderem o que é consciência, pensa aí, abacaxi, só pensa da palavra na fruta, no abacaxi. Vocês percebem que tem uma voz, você escuta até a voz falar abacaxi? Então essa voz, essa é a consciência. E o que isso quer dizer? Os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade. Os seus hábitos, as formas de você agir, as suas vendas, vai na forma que você se enxerga, na forma que você pensa. Se você tem pensamentos negativos sobre vendas, se vocês têm crenças que não deixam vocês prosperar, vai ter bloqueios, vocês não vão conseguir. E toda essa informação está guardada onde? No subconsciente. Então, qual que é a informação que está ali? São informações que você recebeu ao longo da sua vida. Seus pais, suas professoras na escola, seus amiguinhos, foram trazendo informações para vocês que foram sendo instaladas no subconsciente e vocês foram comprando como sendo verdade. E qual que é o problema disso? A sua consciência, ela fala para os seus pensamentos. 10 mil reais. Eu quero 10 mil reais. Bom, se é só pensar e criar, já era para virar realidade. Por que não acontece? Porque aqui no seu subconsciente, quando você manda essa informação para o pensamento, ele vai buscar no subconsciente. Essa pessoa, ela é digna de ter os 10 mil reais? Se no subconsciente tem crenças de que você não pode ter esse dinheiro, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro não é bom, de que é difícil ganhar dinheiro, o seu subconsciente vai devolver a informação para o seu pensamento, te bloqueando. Assim, os seus hábitos não vão ser de uma pessoa que vai conseguir aquilo. Você vai se bloquear, se limitar. Então, não sei se vocês já ouviram falar da cocriação da realidade. Todo mundo vai ter ouvido falar nas palestras aí. Então, o observador, ele observa os pensamentos e ele vem para a realidade, que na cocriação a gente sempre vê as pessoas falarem, visualize aquilo que você quer. Mas como que você vai visualizar nos seus pensamentos aquilo que você quer, sendo que você tem crenças que estão te limitando? Não vai. Você tem que sentir. Como que você vai sentir aquilo, sendo que você não acredita? Então não tem jeito. E lembre-se, se você cria a sua realidade, o seu cliente também. Então uma forma de você vender até para o seu cliente, como que seria? Fazer ele visualizar, fazer ele sentir aquilo. Ele tem que internalizar. Primeiro você vende na mente, para depois essa realidade se materializar. E essas crenças, para você poder entender, elas sempre vêm depois do mas. Se você quer identificar uma crença, sempre preste atenção, ela vem depois do mas. Eu sempre falo, se você entender o mas, você entende o seu cliente. Porque a crença que você tem que pensar que é a objeção do seu cliente, é uma crença dele também. Então sempre que você for tentar vender alguma coisa ao seu cliente, mas eu não tenho dinheiro, aí você tem que quebrar essa crença. E como que você quebra uma crença? Vindo com outro mas. Um mas empoderado, um mas positivo. Que nem aqui um exemplo. Eu queria ter um carro novo. Daí a gente mesmo fala pra gente, mas é muito caro para mim. Como que você quebra isso? Pô, eu queria ter um carro novo, mas é muito caro para mim. Mas eu vou fazer de tudo para conseguir, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou fazer dar certo. Então você sempre traz uma crença empoderadora na frente. Porque se você deixar acabar na limitante, acabou, já se limitou, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. E tem aquelas pessoas ainda que são bem negativas, né? Que você fala para ela, você queria ter um carro novo, ela, mas é muito caro para mim. Aí você fala, não, você vai ganhar o carro. Aí ela vai lá e fala, mas e se me roubarem? Eu nem tenho seguro. Né? Nem consigo pagar o seguro. Exatamente. Aí você fala, não, você vai ganhar o carro com seguro. Ela, mas garanto que a franquia deve ser bem cara. Então a pessoa não vai se bloqueando. Ela não se permite ter mais, fazer mais. E existem muitas crenças sobre vendas, né, que pode estar bloqueando aí vocês em vender. Tem gente que pensa que vender é empurrar algo para alguém. E você tem que trocar pela crença empoderadora. Vender é ajudar quem precisa do que eu ofereço. Outra crença limitante muito comum. Eu não sou bom em vendas.
Mude isso, coloque: eu sou excelente em conectar pessoas ao que precisam. Outra crença limitante: ninguém quer comprar de mim. Você troca lá pela crença empoderadora: eu atraio clientes certos que valorizam o que vendo. Vocês têm que brigar com a sua mente. Sua mente começa a contar essas historinhas para vocês. Vocês têm que ir lá e falar: não, eu não sou isso. E vai lá e fala a crença empoderadora. É uma luta mesmo. É você com você. Outra crença: não sei convencer ninguém. Você muda pela empoderadora: eu comunico o valor com clareza e confiança. Outra crença: eu tenho medo de ouvir um não. Você pode trocar pela crença: cada não me aproxima do sim certo. Outra: preciso copiar os outros para vender. Mude pela crença empoderadora: minhas vendas crescem com minha autenticidade. Outra crença limitante: todo vendedor é chato e insistente. Mude essa crença: eu vendo com respeito, conexão e leveza e sou bem recebido. A gente muitas vezes não gosta daqueles vendedores que vêm na porta de casa. Pô, mas vocês são vendedores. Então, se vocês têm crenças sobre esses vendedores, vocês têm crenças sobre vocês. Então, mude a crença. Comece a gostar de vendedor, porque vocês são vendedores. Vocês têm que amar vender, amar vendedor. Vocês têm que amar o que fazem, porque senão não dá certo. Outra crença: preciso ser insistente para vender. Mude pela crença empoderadora: minhas vendas fluem com respeito e confiança. E outra coisa também que ferra muito a vida da gente, que vende, é o que? A procrastinação. Então a gente tem que aprender a viver no momento presente. E como que faz isso? É entender que o tempo ele não existe, o tempo ele é relativo. A única coisa que existe é o momento presente. Juninho, o passado. O passado foi um agora. O futuro que você pensa, ele também vai ser um agora. Então não existe passado e futuro, somente o agora. O tempo, ele passa pelo agora, não é a gente que passa pelo tempo. Então é sempre o agora. Ou você faz no agora, ou faz no agora. Não tem outra coisa a não ser o agora. Albert Einstein fala: o tempo é relativo. Isaac Newton: o tempo é absoluto. Carlo Rovelli: o tempo não existe da forma fundamental, é uma ilusão emergente. Então, quando a gente passa a entender que o tempo não existe, que existe só o agora, então a gente vai fazer o que tem que ser feito no agora. E muitas pessoas, elas ficam com a cabeça no futuro, e isso vai gerando uma ansiedade. Você fica projetando algo que não existe. Você pode ir para o futuro, mas para criar a sua realidade, você vai lá de manhã, medita, traça aí esse planejamento e vem para a realidade, para você agir. Porque senão você fica viajando na maionese e não faz o que tem que ser feito. Muitas vezes vocês pegam o telefone para ligar para o cliente e vem ali aquele monte de crença: eu acho que eu estou atrapalhando. Nossa, é hora do almoço dele, eu não vou ligar agora, acho que vou deixar para ligar para depois. Não existe o depois. Se veio ali a oportunidade de você ligar, ligue na hora, porque aquele momento é a sua oportunidade. Não existe outro a não ser o agora. E outra coisa importante que vocês têm que entender: qual é o fator X de vocês. Para você tem que entender qual que é o seu porquê. A missão de nós todos é o quê? É servir pessoas. Todos nós nascemos para servir os outros, para trabalhar em comunidade. Você tem o seu papel aqui nessa comunidade. E você vem com o seu propósito. E o que é o propósito? É o plano, é o alvo, é aquilo que você faz. Que nem vocês trabalham como corretores. Então o propósito de vocês vão ajudar pessoas com o que vocês fazem. Mas por que vocês fazem o que fazem? Vocês têm que ter esse porquê, senão vocês não vão ter ânimo de trabalhar. Vocês não vão conseguir fazer o que vocês têm que fazer, porque vocês não entendem qual é o porquê de vocês. E aqui eu tenho definindo o seu porquê. Não sei se vocês têm papel e caneta aí, qualquer coisa depois eu mando para vocês isso daí, para vocês definirem esse porquê. Você sempre se pergunta: o que você vai ganhar quando você conseguir vender?
Um exemplo é reconhecimento profissional, uma realização pessoal, uma libertação. Entende o que você ganha você conseguindo vender. Aí vai vir a resposta. Quando vir a resposta, você vai perguntar, mas e essa resposta? O que ela significa para mim? Ela te traz paz, você vai dormir bem, você se mostrou esse valor. Com essa resposta, você vai vir de novo. Qual é o valor disso para mim? Depois você vem de novo. Qual a importância disso para mim? E por último, o que você ganha com isso? E essa resposta vai ser o seu porquê. Essa vai ser a sua motivação. Todos os dias você vai fazer o que tem que ser feito porque você sabe o seu porquê. Ele está bem definido. Você não vai procrastinar, você não vai falar não. Você vai fazer porque você sabe o seu porquê. E o que pode estar atrapalhando os seus resultados? Que nem eu era uma pessoa que achava que 10 mil reais era muito dinheiro. Eu sempre ouvi meus pais falar, ó, o dia que você ganhar 10 mil reais, você está feito. Passa no concurso e ganhe 10 mil reais por mês. Então eu tinha uma crença e essa crença me deixava na mediocridade. Eu nunca conseguia passar dos 10 mil reais por mês. Porque eu achava que era muito dinheiro. Então quando eu batia 10 mil reais, eu gastava tudo e eu nunca conseguia passar daquilo. Juntava 10 mil reais, ficava naquilo, gastava tudo. E aí eu mudei a minha crença. Mudei a minha crença. 10 mil reais não é nada. 100 mil reais não é nada. 1 milhão não é nada. O dinheiro é uma energia de troca. Ele só está aqui para me dar coisas que eu quero. Ele não vale nada, a não ser uma energia de troca. Então ele não é mais o meu senhor. Ele está aqui para me servir. Então quando eu troquei essa minha crença, hoje um atendimento meu com uma empresa custa 10 mil reais, 1 hora, 40 minutos. Uma palestra minha dura 1 hora, 1 hora e meia, dependendo, 10, 15 mil reais. Então eu mudei essa minha crença. E hoje, para mim, dinheiro vem de todos os lados, com abundância e prosperidade. Minha vida só tem prosperado. Outra coisa, não acreditar no produto que você vende. Gente, acredita no seu produto. Se você não acreditar no seu produto, você não vai conseguir vender para o outro. Você compraria o que vocês vendem? Então, olhe isso, analise o produto, enxergue os pontos fortes do teu produto, estude ele, para você conseguir vender ele para o seu cliente. Porque senão, não vai. Outra coisa, não gostar do que faz. Gente, se vocês não gostam do que vocês fazem, vocês estão no lugar errado. Vocês têm que buscar a gostar do que vocês fazem. Ou vocês comecem a ver os pontos positivos do que vocês fazem, ou não vai. Não tem jeito. Reclamar. A reclamação é você clamar 2 vezes por aquilo. Então, se você ficar reclamando demais de que não está vendendo, de que não está dando certas coisas, vai atrair mais disso, porque tudo é energia. Então, toda a nossa vibração, toda a nossa frequência vai atrair aquilo para a nossa realidade. E outra, né, que era aquela crença que eu falei para vocês, de não querer trabalhar para os outros. A nossa missão é servir, é trabalhar para os outros. Então a gente tem sim que gostar de trabalhar para os outros. Sempre você vai estar trabalhando para os outros. Sempre. E é aquilo lá, se você acha que pode, você está certo. E se você acha que não pode, você também está certo. Então, voltando naquela reflexão do começo, 2 pessoas saem para fazer ação, uma vende e a outra não. O que é isso? É sorte de quem vendeu ou azar de quem não vendeu? Quem vende, quem consegue abordar um cliente, ele atrai ali pela energia, é pelo que ele está vibrando. Então você tem que estar não ali conversando com o cliente, pensando na sua comissão, em quanto que você vai ganhar. Você tem que estar bem, entendendo que você está ali para ajudar o seu cliente. Vocês estão ali para ajudar, é só isso. Vocês estão sendo um canal de Deus para entregar para o seu cliente aquilo que ele precisa. A comissão ela é consequência do que vocês estão fazendo. Vocês têm que lembrar de cuidar do corpo de vocês, da mente de vocês, que foi o que eu fiz lá atrás. Comecei a praticar atividade física, comecei a ler livros para me tornar uma pessoa melhor, mais inteligente, comecei a estudar coisas diferentes que eu não sabia. Eu comecei a mudar os meus hábitos para quê? Para que eu começasse a prosperar na minha vida. Então é isso que vocês têm que fazer, não foque só na venda, foque em vocês. Vocês são as pessoas mais importantes que existem nesse mundo. Vocês são o centro do
universo, se vocês olharem para vocês, do ponto de vista de onde vocês estão, vocês são o centro. Então tudo irradia de vocês. Se vocês são pessoas que têm pensamentos negativos, vai voltar isso para vocês. Se vocês têm pensamentos positivos, vai voltar isso para vocês. Então, mude a sua frequência, mude a sua energia, que vocês vão prosperar nas suas vidas. Então, vou deixar uma mensagem para vocês. Eu escrevi que é: através da conscientização, podemos mudar paradigmas e crenças que travam o desenvolvimento da mente humana. A expansão da consciência ajuda as pessoas a exercerem seu livre-arbítrio, podendo assim criarem a realidade que desejarem. Roberto Fernandes Moura Júnior. Gente, muito obrigado. E aqui está meu Instagram, para vocês seguirem, robertomoia.despertar. E aqui eu estou criando um grupo que eu vou dar uma mentoria sobre vendas. Então, se vocês quiserem participar, tiver interesse, entra aqui no QR Code, que vou estar passando tudo para vocês, como que vai funcionar, tá? Como o pessoal aqui da MyBroker, eu vou fazer um valor de R$100 por pessoa, vou dar vão ser 3 dias de aula, 3 dias de imersão, pensando em fazer 3 finais de semana. Então, se vocês se interessarem, entra aqui e vamos conversar. Bom, obrigado, gente. Pessoal, hoje o dia vai se movimentar.